Pessoal, com muito prazer que a gente começa o nosso Código de Processo Civil comparado, artigo por artigo. Com todo carinho do mundo, sempre atualizando as nossas aulas, para que vocês aí que tiveram e têm confiança no nosso trabalho, tenham sempre as melhores aulas, as melhores dicas, o melhor conteúdo de jurisprudência, o melhor conteúdo de doutrina. Porque é isso aqui que a gente faz todo santo dia, graças a Deus. Lembrando que você que adquiriu o curso tem aí 1 ano para assistir, ok? Porque a gente vai estar sempre trazendo coisas novas, atualizando as nossas aulas. E a gente tem que começar justamente, já que a perspectiva do curso é que a gente trabalhe todos os artigos, por ele artigo primeiro, mas sempre na seguinte visão, senhores. Se há uma coisa necessária e essencial hoje, dentro da visão programática do código, que nós não encontramos aqui em normas fundamentais, mas que merece demais a nossa atenção, é a figura do sincretismo processual, ok? Não nos esqueçamos, senhores, que nós vivemos um processo civil atual, onde o sincretismo é essenciais, onde o sincretismo é um dos nortes que nós temos justamente nesse nosso novo Código de Processo Civil. Aonde aquele velho desdobramento para a busca de conhecer, efetivar e garantir futura efetivação, processos distintos, processo de conhecimento, processo de execução, inclusive para títulos executivos judiciais, e o processo cautelar. Senhores, hoje, quando se fala em processo de execução, sabemos disso, tão somente para os títulos extrajudiciais. Na medida em que hoje ele, processo de conhecimento, se presta a afirmar a existência ou não do direito, a fase cognitiva, a permitir dentro do próprio procedimento medidas de naturezas cautelares que garantam, portanto, a futura efetivação do direito discutido e também o cumprimento de decisões, a efetivação de direitos como atos derivados do processo, tudo na mesma relação processual. É a visão do sincretismo que permeia toda a estrutura do nosso código atual, ok? E o carinho necessário que ele, Código de Processo Civil, dá a uma visão constitucionalista do processo. Não pode ser diferente, senhores, é a respeitabilidade que ele, Código, como lei infraconstitucional, deve a ela a Carta Magna, deve a ela a Constituição. E a ideia por trás justamente disso que aqui agora a gente apresenta é que ele, artigo 1º, nos traz não apenas uma mera diretriz, senhores, uma mera diretriz de respeito às normas constitucionais, mas sim uma determinação de que ele, Código de Procedimento, Código de Processo Civil, que ele, Código de Processo Civil, posto no dia a dia realmente, seja algo a respeitar nos preceitos constitucionais e as garantias que o cidadão tem dentro do Estado brasileiro. Senhores, dando início ao nosso código, artigo por artigo, vamos ao primeiro. Está ali, ó. Diz a lei processual no seu início, parte geral, que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado. Ok? Espera aí que o estagiário fez um probleminha aqui. Pronto. Processo civil será... Estou vendo que está com um problema aqui. Ah, sem problema, senhores. Resolvo rapidaço. Pronto. Processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições deste código. Percebam, senhores, a lei está me dizendo de um respeito ao processo constitucional, tanto que ele será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais da Constituição. Me permitam aqui um breve parágrafo de texto nosso. A busca por um processo que respeite os valores constitucionais. Assim, podemos sintetizar a diretriz estabelecida no artigo 1º do Código de Processo Civil de 2015,
Mas, por gentileza, não apenas um respeito abstrato. Trata-se da necessidade de se pensar o processo de forma concreta, como um autêntico e verdadeiro caminho a garantir a todos os direitos assegurados na legislação infraconstitucional e na própria Constituição. Senhores, por gentileza, processo civil pressupõe uma ciência, que é uma ciência social aplicada. A aplicabilidade das normas procedimentais e a visão que nós temos que ter do processo é como algo concreto. Nós não podemos ficar simplesmente trabalhando e pensando no processo em abstração. Teorias que eventualmente por aí existem, mas que não se prestam a uma real efetivação, não ganham dentro de uma visão de um processo constitucional aquilo que realmente é merecido, senhores. De nada adianta a gente pensar num processo em abstração se ele não é realmente um instrumento voltado muitas vezes à garantia de direitos maiores do cidadão, a vida, a dignidade, a própria cidadania e seu exercício. Então que, por gentileza, nesse curso que nós começamos, saibam os senhores que a diretriz será uma diretriz de uma visão efetiva do processo, não uma visão abstrata. Chamado que muitas vezes fui, senhores, à sala de aula, inclusive para trabalhar na graduação, em pós-graduações, situações ligadas à teoria geral do processo, nunca perdi esse elan, nunca perdi essa dimensão que o processo realmente merece, ok? Me permitam aqui 2 exemplos apenas dessa visão muitas vezes equivocada de situações teóricas que não geram uma situação de concretude. Primeiro do professor Humberto Teodoro, que em determinada banca de doutorado, dando parabéns ali a um determinado cidadão que estava apresentando o seu trabalho de doutoramento, falou, nossa, tese maravilhosa, e ele fez uma única pergunta: qual a aplicabilidade prática no processo dessa sua teoria, por gentileza? Pânico geral, senhores, ok? Porque muitos pensam o processo de forma abstrata. Eu tive o prazer de ser coordenado numa cadeira de teoria geral do processo, era coordenador da faculdade, de uma das faculdades da PUC Minas, o professor Fernandinho, meu amigo, que é coordenador hoje do curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Fernando, eu fui assumir a cadeira dele de TGP, porque ele estava assumindo a coordenação da faculdade. Fernando me pediu que eu assumisse a cadeira e virou para mim e falou o seguinte: Val, lembra como que a gente trabalha. Direito processual é ciência aplicada. Trabalha a teoria com os meninos, mas sempre focado, direcionado. A aplicabilidade prática e a concretude do dia a dia, senhores, são algumas lições de vida que a gente não perde. Então, quando hoje ele, artigo 1º, vira e fala para mim, senhores, que a gente quer construir, ordenar, disciplinar e interpretar um processo civil baseado em preceitos constitucionais, é focado, direcionado na sua correta aplicação prática. Vamos, por favor, dar um pulinho ali no nosso material para eu poder trabalhar com os senhores uma citação doutrinária. Professor Paulo César Pinheiro Carneiro, que vira para mim e fala justamente numa situação interpretativa desse artigo 1º. O novo Código, logo em sua primeira disposição, deixa claro a adoção da teoria do direito processual constitucional. Sempre, senhores, não há que se pensar nunca numa norma infraconstitucional sem a respeitabilidade da norma maior. Assim, longe de parecer simplesmente um enunciado, o dispositivo possui importante aplicação prática. Vale de garantia eficaz, digo de novo, vale de garantia eficaz contra qualquer dispositivo que contrarie a Constituição, bem como é fator de interpretação para a aplicação dos dispositivos processuais. Assim, a lei processual e a própria atividade jurisdicional em si submetem-se às normas e aos valores constitucionais, os quais lhe servem de fonte e legitimam o seu exercício, ao tempo em que impedem o autoritarismo e o abuso.
Percebam essa visão que eu estou tentando trazer para os senhores logo no início do nosso curso. Pensar o processo de forma concreta e a sua aplicabilidade, derivado dessas normas que nós aqui começamos a estudar, devem ser sempre pautadas por uma visão constitucional. Senhores, é ela a Constituição que garante que nós não viveremos um despotismo do Poder Judiciário, muitas vezes hoje bastante discutido, que nós teremos sim condições de inclusive atuarmos como pessoas, como brasileiros, contra o próprio Estado, ok? Essa máquina enorme que tira direitos nossos a cada dia. E eu acredito, ficando aqui o discurso final, piamente, que o processo é o caminho legítimo da busca de direitos. De direitos, inclusive, que garantam ao cidadão o pleno exercício da cidadania. Muitas vezes sendo o Estado esse ente que vem buscando tirar de nós esse pleno exercício da condição de cidadão. Portanto, senhores, quando ele, artigo 1º, vira e fala para mim que nós estamos aqui pensando num processo civil constitucional, mais do que pensar em abstração, nós estamos pensando na construção de um processo em concreto, de um processo no dia a dia, de um processo capaz realmente de garantir a todos a plena satisfação e efetivação de direitos assegurados, tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. Seja essa visão que nós tenhamos daqui em diante, senhores, ok? Nos demais artigos que nós comentamos a seguir, beleza? Valeu!